Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no nosso canal vamos pintar uma florzinha fácil de fazer, muito bonita e também muito usada na pintura em tecido, que é o amor perfeito. E vou contar um segredinho para vocês que o amor perfeito não tem pistilo. Embora a maneira que a gente pinta aqui, ó, o miolinho dele, dá a impressão que sim, mas não existe pistilo nessa flor. Eu começo, como sempre, meu trabalho aqui pelo fundo e vou usar duas cores, o verde musgo claro e um pouquinho do sépia. No meu pratinho eu já tenho um pouquinho de aquarela silk, venho com o pincel Pitois número 4 e vou fazendo o fundo. Vou fazer aquele fundo que eu começo da parte mais clara e vou indo para a parte escura, que é o fundo reverso. Vou fazer aqui, ó, um pedacinho para vocês verem. Aqui no canal também já tem vídeo onde eu pinto Amor Perfeito de outra cor, tá bom? Venho aqui, vou mudar o meu pincel, venho pro pincel número 6 da 421, para mim chegar com essa tinta aqui, ó, bem próximo do risco, fazendo como se fosse um contorno, ó. Enquanto eu vou fazendo esse contorno aqui, vou mandar um abraço todo especial aqui do canal para Cícera Freitas, Luzia Urbaniski e Adaide Gonzalez. Para vocês três, para todos vocês que sempre me acompanham aqui no canal, um grande abraço, tá? Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, está gostando desse vídeo, assista também os outros e se você gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Não esqueça também de deixar nos comentários o local de onde você está assistindo o meu vídeo, que sempre que possível eu vou mandar um abraço carinhoso aqui do canal para você, tá bom? E não esqueça, lógico, de deixar aquele like caprichado. Assim, o YouTube vai entregar meus vídeos para mais pessoas e vocês vão estar ajudando o meu canal a crescer, tá bom? A todos vocês que me acompanham aqui no canal, um grande abraço e meu muito obrigada. Aqui, ó, enquanto eu falava, só fui passando tinta, contornando, chegando com o verde musgo claro bem em cima do meu risco. Bosta. Agora, eu já venho com sépia, vou continuar com o mesmo pincel número 6, e aqui, ó, no entremeio, onde eu quero deixar um pouquinho mais escuro, eu venho, ó, jogando por cima a cor sépia, ó. Tomando aquele cuidado que eu sempre falo para tampar bem a trama do tecido, mesmo sendo aqui, ó, no fundo, para ficar bem bonito. Levo, ó, a tinta bem em cima do meu risco, para ficar bem feito, uma pintura bem caprichada. Aqui no canal, eu sempre trago riscos menores para iniciantes aproveitar bem e vocês aprenderem a pintar os elementos de forma correta. E assim vocês mesmos estarem montando, quando for pintar um copo de um amor perfeito, por exemplo, em outro risco, um risco maior, já saber certinho como que faz, tá? Ó, então aqui, ó, vou passando, escurecendo no entremeio, ó, bem próximo da minha flor, e vou, aqui, ó, já vou começar a esfumar, ó, com esse pincel mesmo, tá? Ó, aqui eu venho com mais um pouquinho de tinta, vou jogar só aqui, ó, bem pouquinho, deixo toda a tinta aqui, eu tava com bem pouquinho, ó, então facilita bastante, e já vou esfumando dessa maneira.
e vou repetir esse processo em volta do meu risco todo. Fundo todo feito, ó, eu fiz, como eu expliquei, daquela maneira reversa, fazendo a parte clara primeiro, depois eu escureci bem perto dos elementos. Então, é bem fácil fazer esse fundo, ó, e ele fica muito bonito. Parte do fundo todo feito, eu venho aqui para as folhas e eu vou usar as seguintes cores: verde soft, verde kiwi, verde grama e o verde oliva. Então, vamos lá? Aqui, ó, já adiantei algumas folhas, mas deixei duas pra gente pintar juntinhos no passo a passo. E essa folha realmente é muito fácil de fazer. Então, com o pincel número 6, eu venho, ó, com um pouquinho do verde soft, pego duas pinceladas do verde soft e uma pincelada do verde kiwi. Pode ser... Para ficar bem mais claro, pode ser até 3 pinceladas do verde soft e apenas uma do verde kiwi. Venho, ó, começo aqui, ó, pela pontinha da folha, levando essa misturinha, ó, bem em cima do risco, preenchendo bem a trama do meu tecido e respeitando, ó, todas as voltinhas da folha que o meu desenho mostra, tá? Mais um pouquinho. Tampando bem. Pego, ó, mais um pouquinho da misturinha para ajeitar aqui bem. Deixo, ó, bem certinho as voltinhas. Já posso fazer, ó, as duas folhas de uma vez só. Venho aqui nessa, vou fazer a mesma coisa, ó, levar essa mistura bem em cima do meu risco. Aqui, ó, aqui eu vou tampar um pouquinho esse stencil que eu bati aqui, simulando um crochê, ó. E vou preenchendo, ó, até em cima do risco, bem certinho. Aqui desse lado, vou fazer, ó, a mesma coisa, levando a tinta, ó, bem em cima do risco. É claro que essa folha aqui não tem na natureza, a gente tá fazendo uma folha decorativa. O amor perfeito, vou fazer realista. E aí, tem a técnica que eu falo, que é realismo e decoração juntos, que é o que vocês aprendem aqui comigo, tá? O amor perfeito, vou procurar chegar bem próximo a uma flor real, tá? Eu vou ter como imagem de referência um amor perfeito, uma florzinha de amor perfeito de verdade, tá? Então, venho aqui, ó, vou olhar por foto. Com o verde grama, ó, vou preencher essa folha até aqui, ó, unindo bem o verde grama com a misturinha que eu fiz de verde soft com verde kiwi. Aqui, ó, nessa outra, vou fazer, ó, a mesma coisa. Vou usar um pouquinho de verde grama aqui no pezinho da flor, preenchendo aqui, ó, até no risco, e vou fazer a junção. Vou pegar um pincel um pouquinho mais... mesmo número 6, só que um pouquinho mais velho, com pelo um pouquinho menor, para mim poder conseguir unir aqui, ó, bem certinho, ó. Faço a junção, ó. Venho com um pouquinho mais do verde grama, faço aqui, ó, o risco do meio, bem clarinho por enquanto, ó. Venho com verde oliva, tinta de um lado só do meu pincel. Vou passar um pouquinho, ó, aqui, onde eu passei o verde grama, ó, bem por cima, ó. Ou eu passo primeiro o verde grama, depois eu venho com verde oliva, ou eu posso também fazer uma misturinha dos dois, já junto e passar, tá? O resultado vai ser o mesmo, ó. Um pouquinho mais do verde oliva, reforço aqui, ó, o talinho do meio, e esse lado, ó, dessa folha aqui vai ficar um pouquinho mais claro. Notem, ó, que eu passo bem pouquinho verde oliva. Venho com o pincel, zero, um pouquinho do verde oliva, mesmo sendo o pincel zero, ó, eu tiro um pouquinho a tinta de um lado do pincel lá no pratinho. E venho, ó, nas voltinhas aqui, ó, da minha folha, fazendo, ó, um risquinho. E aqui na ponta,
Ó, deixa um pouquinho mais visível. Então, nas voltinhas, ó, faço um risquinho, como se fosse um contorno, tá? Essa daqui, ó, vou fazer a mesma coisa, ó. E na ponta, um pouquinho maior para ficar mais visível. Venho aqui, ó. Dessa maneira, um pouquinho mais do verde oliva, reforço aqui e vou puxar, ó, os riscos, ó, lá de dentro da folha. Aqui, sempre limpando, ó, um lado do pincel para o risco não ficar, ó, muito grosso, ficar uma coisa mais delicadinha, dessa maneira. Venho ainda com o pincel com a sujeirinha do verde soft, só para mim, ó, colocar aqui, ó, essa parte da folha em cima da outra, com bastante cuidado. Como aqui, ó, desse lado, eu já passei o verde oliva, aí não há necessidade de escurecer. E as folhas, ó, já ficam dessa maneira. Folhas feitas, agora eu venho para o amor perfeito. E vou usar 6 cores para fazer ele no branco. Branco, lilás bebê, uma pinceladinha do verde pistache, amarelo ouro, violeta e um pouquinho do berinjela. Então, vamos lá? Aqui, ó, já adiantei uma flor, mas essa outra vamos pintar juntinhos, um passo a passo, para vocês aprenderem e ver como que é fácil fazer o amor perfeito. Então, no meu pratinho, eu pego um pouquinho do lilás bebê. Vou usar esse lilás bebê com um pouquinho do aquarela silk e uma pinceladinha do branco para deixar o lilás bebê ainda mais claro, tá? Eu quero que ele fique bem clarinho. Quem não tiver o lilás bebê, pode estar usando o rosa candy. Qualquer cor que seja bem clarinha, tá? É só pra gente fazer, ó, uma base aqui nesse amor perfeito. E vou passar, ó, essa base nele todo. Vou passar, ó, nele todo. Tá, depois de passar essa base de lilás bebê com branco em todo, por tudo aqui, o meu amor perfeito, eu venho, ó, com o pincel número 4, um pouquinho do amarelo ouro, venho aqui, ó, lá onde é o meinho do copo de leite, passo um pouquinho, ó, e puxo pros lados. Tem várias espécies de amor perfeito branco, né? Basta escolher uma imagem que você queira copiar e trazer, ó, o mais próximo do real possível, tá? Então, aqui, ó, eu dou, com o verde pistache, eu dou profundidade aqui, ó, nessa parte amarela. Venho com pincel 0. Ainda vou usar aqui uma pinceladinha do sépia, bem pouquinho. Dessa maneira. Continuo com o pincel número 4. Venho com um pouquinho do violeta, bem pouquinho. Tô colocando no meu pratinho só para dar uma diluída na tinta no aquarela silk, para ficar mais fácil de trabalhar com ela. Venho, ó, e vou aqui, ó, desenhando, ó. Peguei bem pouquinha tinta, ó, por isso a cor diferente, ó. Só sujeirinha mesmo de tinta no meu pincel. Vou desenhando aqui, ó, as pétalas, ó. Tenho que ter bastante cuidado para mim não me perder, ó. Aqui, ó, a dobrinha de mais uma. Aqui, ó, vou fazer a parte de baixo, ó. As pétalas que estão por baixo, eu vou colocar um pouquinho de sombra.
Em alguns lugares onde que tem dobrinha, eu venho com o pincel levemente, bem, só com sujeirinha mesmo, ó. E dou uma puxadinha, ó. Aqui também, ó. E por eu estar trabalhando, ó, com pincel sujinho de tinta e ainda com aquarela silk, eu vou conseguir, ó, fazer tudo que eu tenho que fazer, ó, com a pincelada só, ó. Dessa maneira. Lavo meu pincel, seco bem. Venho, ó, primeiro eu vou fazer toda essa parte aqui, ó, com branco, ó. Agora sim eu venho com branco puro. Vou passar aqui, ó, e vou unindo, ó, deixando só sujeirinha, ó, seria uma divisão, ó. Venho contornando a pétala aqui, ó. E mesmo, ó, eu passando o branco puro agora, por eu ter usado uma cor de base lá por baixo, não vai ficar um branco como no vidrinho. Ele vai misturar um pouquinho no lilás bebê que eu passei lá por baixo, ó, ficando um tom bem natural. Venho, ó, aqui nessa próxima, faço uma dobrinha, ó. E aqui, ó, mesmo estando usando o tom muito parecido, aparece as dobrinhas, ó, bem certinhas pra mim, tá? Venho aqui, ó, e vou trabalhando. Continuo aqui, ó, com mais um pouquinho do branco. Ó, levo ele bem em cima do risco e venho, ó, trabalhando. Aqui eu já vou deixando essa dobrinha aqui, ó, pronta, ó. As pétalazinhas do Amor Perfeito são bem delicadas, então elas vai apresentando, ó, várias dobrinhas, ó. E venho com branco, ó. Eu faço a junção do branco com a parte que eu deixei mais escuro, mas sem tirar, tá? Tem que ser com a mão bem leve para poder dar certo. Venho aqui, ó, e puxo dessa maneira. Aqui na beirada, ó, do Amor Perfeito, ó, vou fazer a mesma coisa. Ajeito aqui, ó, faço essa dobrinha, trago ela até aqui, ó, porque depois eu vou arrumar ali a pontinha. Aqui, ó, do mesmo jeito, ó. E venho aqui, ó, viro o pincel, vou obedecendo, ó, todas as dobrinhas, todas as voltinhas, que aqui, ó, a boquinha, o copo aqui da flor faz, ó. Vou pegar o pincel um pouquinho maior, o número 6, venho com branco mesmo, levo a tinta, ó, lá na beiradinha do tecido e puxo, ó, mais um pouquinho, sempre respeitando o risco e tampando, ó, bem a trama do tecido. Aqui, ó, mais um pouquinho. Dessa maneira. Mudo o meu pincel, venho com o pincel número 0. Ajeito. Pego um pouquinho do violeta e do berinjela, dou uma leve diluída nos dois. Eu uso um pouquinho de berinjela junto com o violeta, porque eu quero que fique um risco bem escuro. E aqui eu venho fazendo os risquinhos, ó, obedecendo a entradinha, ó. Eu tenho que dar esse movimento aqui, ó, no... Vou chamar de copo aqui, ó, do Amor Perfeito. Deixa eu mudar de pincel, venho com o pincel 0. E eu quero que aqui pra dentro, ó, ele faça esse caimento. Venho, ó, aqui e vou fazer, ó, alguns risquinhos também
como se estivesse saindo, ó, de lá de baixo, ó. Porque essa parte aqui, ó, do amor perfeito pega em cima dessa pétala. Então, ó, tem que ter bastante cuidado para ter essa impressão. Continuo. Aqui, ó, também vai aparecer alguns desses fios, essas marcações aqui, ó, que é bem comum no amor perfeito. Como eu disse, tem várias espécies de amor perfeito branco, tem uma que é totalmente branco, não tem isso daqui. Mas essa, na minha imagem de referência, essa imagem que eu escolhi, tem. Então, por isso, ó, eu tenho que colocar de maneira bem certinha, ó. Essa pétala aqui também fica, ó, lá por baixo da principal. Então, ó, venho bem certinho. Deixo aqui, ó, perto um pouquinho mais escuro e puxo, ó, algumas, ó, um pouquinho mais. E nessa quarta pétala aqui, ó, já nem aparece, tá? Então, é só aqui mesmo. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais, ó, dessa maneira. Limpo meu pincel, volto, ó, com amarelo ouro e vou ajeitar aqui, ó, para ficar um pouquinho mais visível essa parte aqui, ó, do amarelo. Dessa maneira. Com branco, com pincel zero mesmo, venho aqui, ó, e vou reforçar essa dobrinha e puxo, ó, a perninha da dobra aqui para baixo. Desse outro lado, vou fazer, ó, a mesma coisa. Aqui, ó, vou só reforçar o branco, ó, ajeitando bem. E o amor perfeito, ó, já vai ficando dessa maneira. Já venho aqui, ó, para fazer o botão. Lilás bebê, aqui, ó, já o lilás bebê puro. Preencho aqui, ó, levando a tinta, ó, bem em cima do risco. Limpo meu pincel, pego sujeirinha do violeta, ó, e passo aqui, só sujeirinha mesmo, e um pouquinho aqui na ponta. Limpo bem meu pincel, aqui eu vou trocar, ó, venho com branco, ó. Mais um pouquinho, passo o branco, ó, bem em cima do risco e vou trabalhando, ó. Como eu disse, ó, por eu ter colocado uma base, esse branco não fica da cor do vidrinho, ele vai trabalhar, ó, vai se misturar, vai se unir à minha base e fica um tom bem bonitinho, bem claro. Dessa maneira. Já venho aqui, ó, já vou fazer a sépalazinha desse botão. Venho com um pouquinho do verde grama, com uma isca do verde pistache e faço, ó, aqui a sépala. Pego uma pinceladinha do verde pistache e já passo, ó, aqui junto. Mais uma. Dessa maneira. E agora, ó, vou fazer uns arabescos. Pincel número 6, um pouquinho de verde oliva e do sépia. Eu venho fazendo, ó, arabescos, ó. Aqui eu vou tirar o talinho daqui, ó. Esse meu pincel é bem fininho, é bem velho. Então, eu consigo, ó, fazer esses acabamentos com ele, ó. Aqui, ó,
desse outro botãozinho que fiz, eu vou fazer a mesma coisa. Não tem problema, ó, se uma hora ficar mais grosso, outra mais fino. Aqui, ó, vou pôr o talinho, ó. Venho com o pincel número 10, um pouquinho de um lado do pincel, vamos fazer, ó, umas folhinhas de terceiro plano. Então, ó, de um lado pega um pouquinho do verde pistache e do outro lado um pouquinho do verde grana. Eu tenho que trabalhar com as duas cores no meu pincel, ó, dessa maneira. E vou fazer, ó, algumas folhinhas, ó. Se eu deixar essa tinta, ó, bem aguadinha, fica mais delicado, mais fácil de trabalhar. E aqui, ó, vou fazer também em alguns lugares, ó. Um pouquinho mais do verde grama de um lado. Posso deixar a tinta úmida ou com aquarela silk. Se não tiver, posso jogar até um pouquinho, umas gotinhas de água. Tanto faz, ó. Reforço aqui. Só tô reforçando, ó, um pouquinho mais, ó. Dessa maneira. Vejo, ó, se eu quero jogar mais algumas, eu só vou reforçar essas daqui, ó, dessa maneira. E assim, ó, já vai ficando o nosso amor perfeito. Aqui embaixo, eu só bati um stencil, ó, de falso crochê, como eu já fiz em vários outros. Aqui no canal também já tem um vídeo explicando como que eu faço isso daqui e algumas dicas, se acontecer de borrar, tá bom? Então, o trabalho, ó, já vai ficando dessa maneira. Lembrando que se você tá chegando aqui no canal pela primeira vez, tá gostando desse vídeo, assista também os outros e se gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, a todos meu muito obrigado. Não esqueçam de deixar aquele like caprichado para o YouTube entregar meus vídeos para mais pessoas e meu canal crescer. Deixe também nos comentários o local de onde você está assistindo o vídeo, que sempre que possível eu vou estar mandando um abraço carinhoso aqui do canal para vocês, tá bom? Toda semana eu tô por aqui com vídeos e dicas de pintura para ajudar você que está iniciando nessa arte tão maravilhosa, tá bom? A todos meu muito obrigada, um beijão e até o próximo vídeo.